Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Arthur, gravando mais um vídeo para vocês, alunos dos cursos da área de leitura e produção textual do PIAP. No encontro de hoje eu falarei sobre uso da crase. Esse vídeo é complementar a uma aula que foi dada nessa semana. É, essa aula está disponível no canal do PIAP no YouTube e foi uma aula que eu fiz em parceria com a tutora Andressa, na qual nós tratamos de alguns aspectos relativos ao uso da crase, a acentuação gráfica e ortografia da língua portuguesa. No encontro de hoje, eu vou retomar alguns aspectos que eu trabalhei nessa aula e vou falar sobre alguns casos facultativos de uso da crase e também faremos juntos alguns exercícios que eu não pude fazer nesse primeiro encontro, então eu trouxe para fazer com vocês hoje. Eu vou diminuir a minha imagem para que eu não atrapalhe o conteúdo que eu vou projetar nos slides. Então vou ficar aqui no cantinho da tela. E agora sim, eu acho que vocês conseguem ver o conteúdo. Bom, pessoal, eu gostaria então de começar esse encontro fazendo alguns exercícios com vocês. Geralmente a gente apresenta o conteúdo primeiro para depois fazer o exercício, mas hoje eu decidi fazer o inverso. Eu decidi começar pelo exercício para depois explicar para vocês o conteúdo expositivo que eu trouxe. Bom, então, há ou não há crase nos enunciados a seguir? Pessoal, vejamos o primeiro. Começou a chover. Vocês acham que há ou não há crase? Não há crase, pessoal. Não há crase porque chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. E sendo um verbo, não devemos usar a crase, não devemos usar o acento grave sobre o a, tá bom? Justamente por ele estar antecedendo um verbo. No segundo exemplo, cheguei às 10 horas. Vocês acham que há ou não há crase? Aí sim há crase, porque eu estou pontuando uma hora específica, o horário que eu cheguei. Então, por se tratar de hora específica, eu devo usar crase. Esfriava à medida que escurecia. E aí, vocês acham que eu devo ou não devo usar crase? Aí, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, sim, eu devo usar crase porque à medida que é uma locução conjuntiva que é formada a partir da conjunção que e é constituída por palavras femininas, como é o caso da palavra a e da palavra medida. Sendo assim, a medida que é uma expressão que deve ser craseada, tá bom, pessoal? Estávamos frente a frente. E aí, vocês acham que deve ou não deve haver o uso da crase? Não, pessoal, não, porque não se usa a crase entre palavras repetidas. Saí à procura de ajuda. E aí? Aí sim, devemos usar crase porque temos novamente uma locução, mas dessa vez uma locução prepositiva, né, constituída a partir da preposição de, que é a locução à procura de, tá? Então, sempre que a gente tiver expressões como à medida que, à procura de, né, que são expressões constituídas a partir de preposições e de conjunções, que são essas palavrinhas que funcionam como elemento de ligação na língua portuguesa, e também essas expressões que são constituídas por palavras femininas. Então, sempre que a gente tiver esse tipo de locução, sim, devemos usar crase. No próximo exemplo, ele se refere à família. E aí, pessoal, vocês acham que tem ou não tem crase? Sim, tem crase, porque aí, pessoal, o verbo referir, ele exige a preposição a. Eu me refiro a alguém ou a alguma coisa. E a família, por sua vez, aí temos o artigo feminino que acompanha o nome, né? Então, família é um nome e ele é acompanhado do artigo feminino a. Então, como aí a junção, a fusão entre preposição e artigo, sim, eu devo usar crase. E no último exemplo, referia-me a pessoas ricas? Não, não se usa crase porque aí o a ele antecede um plural genérico, né? Eu estou me referindo a pessoas genericamente.
estou generalizando, né, as pessoas ricas. Então aí, pessoal, não se usa crase, tá bom? Aí sim vocês conseguem ver então as respostas corretas, os exemplos em que há crase e os exemplos em que não há crase. Bom, pessoal, e do que se trata o fenômeno da crase? Ele nada mais é do que a fusão do artigo a com a preposição a. Então, olhem os exemplos que eu trouxe para vocês. Fui ao parque, fui ao mercado, fui ao centro. Em todos esses exemplos, nós temos o verbo ir. Fui vem do verbo ir. E o verbo ir é um verbo que exige a preposição a. É por isso que a gente tem que sempre dizer vou ao banheiro, vou ao mercado. É natural a gente ouvir vou no banheiro, vou no mercado, mas essas expressões, de acordo com a norma padrão, elas não estão corretas, porque depois do verbo ir, deve-se usar a preposição a, tá? E aí a gente consegue ver bem a fusão da preposição com o artigo. Só que no caso desses exemplos que eu acabei de ler, nós temos o artigo masculino, que é o. Então, a com o vira ao. Mas e quando, ao invés do artigo masculino, nós tivermos o artigo feminino? Daí, pessoal, a gente tem que pensar nessa fusão que origina a crase. A preposição a se funde, se une ao artigo feminino a, gerando então esse fenômeno. A crase é marcada na escrita pelo acento grave, tá bom? Que é esse acento que vocês estão vendo aí. Pessoal, os 3 casos de crase facultativa. Eu vou começar falando dos casos de crase facultativa e depois eu falarei dos casos de uso obrigatório da crase e dos casos em que não se usa a crase. Então, comecemos pelos casos de crase facultativa. Com a preposição até, então sempre que o a aparecer depois da preposição até, eu posso ou não usar a crase, tá? Então, foram até a praia. Esse a pode ou não ser craseado. Com os pronomes possessivos femininos, todos se referiram à minha ascensão social. Aí o a aparece antes de um pronome possessivo, que é uma palavrinha que indica posse, que por sua vez é um pronome feminino, né? Então, minha. Aí, como o a aparece antes da palavra minha, que é um pronome possessivo feminino, eu posso ou não usar a crase. O mesmo ocorreria se houvesse aí a palavra sua, que também é um pronome feminino, um pronome possessivo feminino. E com os nomes próprios femininos. Então, neste exemplo, ele referiu-se a Tânia, né? Aí pode ser tanto, o a pode ser tanto craseado como não, né? Porque aí Tânia é um nome próprio feminino. Então, neste caso, temos um exemplo de uso facultativo da crase, tá, pessoal? E os casos em que ocorre a crase? Então, quando há a contração da preposição a com o artigo a gente já falou desse exemplo, eu falei para vocês do verbo ir, mas eu posso citar também o exemplo do verbo chegar, que também é um verbo que exige a preposição a. Então, se eu fosse perguntar, quando chegaremos ao sítio? Percebam que eu digo ao sítio e não no sítio. Pessoal, percebam que aí, ao sítio, há então essa contração da preposição com o artigo masculino. Mas e se ao invés de o sítio eu tivesse a praia, que é um nome feminino? Aí sim eu teria o fenômeno da crase, tá? Opa! Quando chegaremos à praia? Aí, pessoal, então eu teria a fusão da preposição com o artigo feminino e por esse motivo o a deveria ser craseado. Além disso, pessoal, antes de pronomes demonstrativos são aquelas palavras que demonstram coisas na língua portuguesa. Eu posso dar como exemplos as palavras esse, este, aquele, né? Então, diferente dos pronomes possessivos que indicam posse, quando aparece antes de pronomes demonstrativos, se usa crase, tá? Quando ocorrer essa contração, né, da preposição com artigo. Então vejamos os exemplos. Refiro-me àquelas pessoas que vieram e as que faltaram. Aí o aquelas, ele é o complemento da preposição que é exigida pelo verbo referir, e o mesmo ocorre também com esse outro pronome, o as, que seria o mesmo que aquelas, tá?
Antes de nomes próprios geográficos, substitui-se o verbo da frase pelo verbo voltar à crase se surgir a expressão voltar da. Esse exercício é muito legal. Vocês podem dizer assim: vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Vejamos alguns exemplos, pessoal. Vou à Itália. Será que há crase ou não há? Vamos fazer o teste. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Vou à Itália. Volto da Itália. Então, aí sim, há crase. Vou à Argentina. Volto da Argentina. Aí sim, há crase. Vou a Florianópolis. Volto de Florianópolis. Aí não há crase. Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Aí também não há crase. Vou à Austrália, volto da Austrália. Aí sim há crase. Vou a Londres, volto de Londres. Não, aí não há crase. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Casos em que ocorre a crase. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Pessoal, quando eu falo em locução, eu estou falando de mais de uma palavra que acaba formando uma expressão, mas que assume o valor de uma palavra só, tá? Então, por exemplo, a procura de, por mais que eu tenha 3 palavras, eu tenho aí uma expressão que funciona como uma preposição, como uma palavrinha apenas, né? E as locuções adverbiais, no caso, são aquelas expressões que indicam circunstância, tá? Posso ter circunstância de modo, de tempo, de instrumento, de intensidade, de lugar. E, ou seja, são as locuções adverbiais são as expressões que funcionam como advérbio, tá? Que indicam circunstâncias. E as locuções prepositivas e conjuntivas são aquelas expressões que funcionam como preposições e como conjunções, ou seja, como elementos de ligação entre as frases e as orações, né? Vejamos alguns exemplos, pessoal. Fomos à procura dos irmãos. Percebam que aí a crase, tá? Porque eu tenho à procura dos, é uma locução prepositiva formada a partir de palavras femininas como a, como procura. Então, sim, aí a crase. A proporção que vivemos, aprendemos. Também aí uma locução conjuntiva formada a partir da conjunção que. A e proporção são palavras femininas, então aí eu devo usar crase. Saíram às pressas. Olha aí a locução adverbial, pessoal. Uma expressão, né, indicando uma circunstância de modo. O modo como as pessoas saíram com pressa, né, saíram às pressas. Escreveu à caneta aquelas mensagens. Olha aí a circunstância novamente. A circunstância de instrumento, né, uma locução adverbial de instrumento. À caneta. Tá? Por ser uma locução adverbial constituída por expressões femininas, aí sim eu devo usar crase. Antes de locuções adverbiais femininas que indicam horas específicas, a aula começava às 9 horas, nosso encontro será às 10 horas, tá? Então, se eu for indicar hora específica, eu uso o crase. Mas percebam que na indicação de horas não se usa crase se houver as preposições após, até, para, entre, desde, antes da hora. Tá, pessoal? Então vejamos os exemplos. O retorno foi marcado para as 14 horas. Olha aí, como já existe a palavra para antes do as, percebam que não há necessidade de eu crasear o a, porque o para já está aí, tá bom? E em não atenderei após as 18 horas, percebam que não há crase no as, porque não há fusão aí do para com o as, né? A preposição que a gente tem aí é o após, tá bom? Então, se atentem a essas preposições quando elas aparecem antes do as, que indica horas, tá? Pessoal, casos em que não ocorre a crase. Antes de palavras masculinas, vejamos os exemplos. Eles andavam a pé, a carta foi escrita a lápis, né? Percebam que meu pé, eu não digo minha pé, eu digo meu pé. É meu lápis, eu não digo minha lápis, né? Então, pé, lápis são palavras masculinas, né? Então, por esse motivo, eu não vou craseá-las, tá bom? Antes de verbos, a lei obriga os motoristas a usar cinto de segurança. Olha aí o verbo usar, como a aparece antes de verbo, eu não vou craseá-lo. Antes de palavras no plural, usadas em sentido genérico e antecedidas pela preposição a. Então, percebam aí no exemplo, presta auxílio a pessoas diversas. Pessoas é uma palavra no plural, né, indicando um sentido genérico. Então, aí não vou crasear o a.
em expressões compostas por palavras femininas repetidas. Revisamos o trabalho página a página. O A aparece entre duas palavras repetidas, não vou craseá-lo. E aí a dica, né? Substitui-se a palavra feminina por uma masculina equivalente. A crase é confirmada se, na substituição, aparecer a combinação aos, tá? Então, olhem só, a decisão coube à coordenadora. Há ou não há crase? Basta trocar o coordenadora por coordenador. Se der para eu usar a preposição ao, aí sim, a preposição mais o artigo ao, né? Aí sim haverá crase. Então, a decisão coube à coordenadora, a decisão coube ao coordenador, tá? Surpreendemos as mães, surpreendemos os pais. Percebam que aí não deu certo. A gente não fala surpreendemos aos pais, a gente fala surpreendemos os pais. Então, por não ter dado certo no segundo enunciado, aí eu não vou usar crase, tá bom? Então, eu só uso quando der para substituir o a pelo ao, né, junto de uma expressão masculina. 3 palavras especiais, pessoal, a palavra casa, terra e distância. Se essas palavras estão sozinhas, não se usa a crase, mas se essas palavras estiverem junto de algo que as especifique, algo que determine essas palavras, de um determinante, aí sim haverá uma crase, tá bom? Então, olhem os exemplos. Chegamos à casa cansados. Aí a palavra casa está sozinha, né? Por mais que ela apareça junto desse predicativo, né? Cansados, desse adjetivo, por mais que ela apareça junto dessa palavrinha, ela não está sendo especificada, né? Eu não especifico a casa de quem que é, por exemplo. Agora, se eu digo chegamos à casa dos seus pais, aí eu estou especificando. Aí há um determinante, que é o dos seus pais. Então, aí eu vou usar crase. E os soldados ficaram à distância de 8 metros, aí a distância, ele também vem com um determinante, né? Vem com de 8 metros, é uma distância especificada, então aí sim eu usarei crase, tá bom? Então se atentem a essas palavrinhas, quando elas estão sozinhas não se usa crase, quando elas estão com um determinante, daí sim eu devo usar. E essas são as referências da aula. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa aula tenha sido útil, eu espero que vocês tenham conseguido entender algumas regras de uso da crase, e eu agradeço a todos vocês pela minha participação no PIAP. Foi um grande prazer para mim atuar como tutor de leitura e produção textual no PIAP. Desejo muito sucesso para vocês. Espero que vocês usem os conhecimentos adquiridos nesse curso para a vida de vocês, tendo em vista que a leitura e a escrita são atividades que nos acompanham para o resto das nossas vidas, principalmente para vocês que serão pesquisadores, que trabalharão com pesquisa, tá bom? E para quem quiser, pode me seguir aqui no meu canal do YouTube para continuar tendo acesso às minhas aulas e ao conteúdo digital que eu comecei a produzir esse ano. Então eu ainda sou um criador de conteúdo digital iniciante, mas se quiserem me acompanhar, vocês podem então se inscrever no meu canal e assistir meus vídeos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.